Olha só, gente, essa notícia aqui, vocês acham que no Brasil tem coisa que acontece no Brasil que ninguém acredita, né? O Eduardo Bolsonaro, ele está querendo continuar deputado lá dos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, ele está querendo continuar deputado. É sério. Eduardo Bolsonaro quer exercer mandato de deputado a partir dos Estados Unidos. É brincadeira um negócio desse. É capaz, se ele conseguir, a Jambele também conseguir, né? Eu não duvido mais Sim, nada. Não eu duvido também mais não. nada desse Congresso brasileiro. O grupo político do filho do ex-presidente deu início a um esquema para viabilizar o absurdo e tornar o primeiro parlamentar EAD da história do Brasil. Entendo o pedido. Acho que teve um outro, viu? Teve um outro aí que se elegeu nos Estados Unidos. Acho que foi aqui na Câmara Distrital do DF que ele se elegeu estando nos Estados Unidos. Não vai ser o primeiro, não. Então, assim, tem precedente. Tem precedente. O pior é que tem. Deixa eu ler a matéria aqui, depois eu pesquiso essa história para falar para vocês. Uma iniciativa totalmente legal e fora de qualquer lógica política, que agora tornou-se o mais novo cavalo de batalha da extrema-direita, vem sendo levada adiante no Congresso Nacional pelo grupo político de Eduardo Bolsonaro. Trata-se de um pedido completamente absurdo e desprovido de sentido para que o deputado federal licenciado volte ao seu mandato e o exerça à distância, diretamente dos Estados Unidos, país para onde fugiu, sem nenhuma razão, em 27 de fevereiro deste ano. Este movimento representa uma ruptura inédita e problemática com os princípios essenciais que regem o exercício do mandato parlamentar no Brasil e baseia-se em argumentos frágeis e mentirosos de que Eduardo estaria perseguido e sob ameaça, justificando assim sua ausência física do país enquanto leva uma verdadeira vida de playboy no exterior, bancado com os milhões de reais angariados por seu pai com depósitos em Pix realizados por seus fanáticos seguidores. Na segunda-feira, o deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, apresentou um ofício ao presidente da Câmara, que ele não tem coragem de apresentar, né? Aí ele terceiriza para outro cara para fazer. Ao presidente da Câmara, Hugo Mota, solicitando autorização para que Eduardo Bolsonaro possa retomar suas atividades parlamentares sem precisar retornar ao Brasil. O documento fundamenta o pedido na alegação de que Eduardo estaria sendo alvo de um processo de caráter persecutório, o que justificaria sua permanência nos Estados Unidos e atuação remota, enquanto durar o estado de insegurança jurídica e o risco à sua liberdade pessoal no território nacional. Evair baseia-se no artigo 235 do Regimento Interno da Câmara, que trata da concessão de licenças a parlamentares, tentando enquadrar a situação de Eduardo nesta norma. No entanto, essa argumentação carece de qualquer base sólida diante do contexto real do deputado, que age na pura malandragem, com o intuito de inflamar ainda mais a matilha de seguidores do clã extremista ao qual pertence. Né? E aí, o nosso querido presidente Lula hoje fez uma fala detonando o Bananinha, tá? Eu confesso a vocês que eu nem gosto de ver o Lula falando dessa gente, porque é assim, né? Um gigante falando de um anão, né? Com perdão aos anões, um gigante falando de uma formiguinha, né? Porque assim, a distância entre Lula e Eduardo Bolsonaro lá embaixo, né, gente? Não gosto, mas enfim, valeu aí a detonada que o Lula deu no Bananinha. Coloca aí, por favor, Gui. Defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão... Não é isso? Extremamente grave. A imprensa tratou como se fosse um acidente diplomático grave, um incidente diplomático grave. A Janja falar do TikTok com o Xi Jinping. Mas não tem tratado com a devida gravidade o fato de um deputado federal licenciado, filho de um ex-presidente inelegível, réu no Supremo, está lá pedindo que outro país intervenha no nosso. Achei muito boa a fala do Lula, apesar de achar, né, que
Nossa, eu tenho dó do Lula de ter que se referir a um verme desse. Eu pensei a mesma coisa, assim, nossa, o presidente, né, ele acaba dando uma grandeza para o Eduardo Bolsonaro que ele não tem. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Essa história do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, ela tem que ser tratada de uma maneira menor por setores da imprensa, pelos ataques, etc. Enquanto que quando surgiu a história da Janja, né? Uhum. Nossa, gastaram dias, pararam de falar sobre isso, e no final das contas, surtiu efeito. Até a primeira-dama francesa se juntou à luta, né, pela regulamentação, por filtros, né? Na verdade, o que a Janja tem defendido é muito justo, que são os filtros de segurança, que precisam ser aperfeiçoados, não tem nada a ver com censura. Gente, quem não está cometendo crime nas redes sociais não tem que temer esses filtros. Não vai acontecer nada com você. Não é, Sinara? Se você está fazendo seu conteúdo lá, seu programa, de direita, extrema-direita, mas se você não está fazendo nada de errado, não é crime contra a infância, racismo, homofobia, fica tranquilo. Isso não vai afetar você. Acho que esse é um ponto importante. Agora, apesar do Lula ter dado muita importância para o Eduardo Bolsonaro, eu adorei a frase ficar lá lambendo a foto do Trump, assim. Muito bom. É o slogan para a gente se referir ao Eduardo Bolsonaro. Vou falar outra coisa que ele está lambendo, né? Vou falar outra coisa que ele está lambendo. Olha só, foi eleito um youtuber que mora nos Estados Unidos, foi eleito deputado federal aqui por Brasília, em 2018. Ele foi eleito. Ele mora nos Estados Unidos e o povo de Brasília votou nele para deputado federal. Eu acho que depois ele nem tomou posse, sei lá, não sei nem onde é que aconteceu com esse cara, mas ele foi eleito morando nos Estados Unidos. Chamava Luiz Miranda, era um youtuber. Você vê que tudo é possível no Brasil, né, Marcelo? Nossa, olha, é por isso que eu falo, gente. Os exemplos que têm vindo do Congresso Nacional, da Justiça, desculpa, para mim tudo é possível. Gente, 2018 é uma ruptura. Quando o Bolsonaro se elege, gente, é a ruína. Qualquer um se elege. Por isso que eu falo, imagina que é Michele Bolsonaro. Gente, se o Bozo virou presidente, a Michele Bolsonaro pode também. O Eduardo Bolsonaro pode se tornar presidente, gente. Não fique também achando que é impossível, que ele é um idiota, porque não é. Não é. Tudo é performance agora. Olha a Zambelli. A Zambelli botou todo mundo no bolso lá, performou que estava doente, quase morrendo e tomando remédio na calçada, e tá lá mandando beijo e rindo da cara de todo mundo na Europa. Enfim, esse é o momento que nós estamos vivendo. O cara que foi eleito nos Estados Unidos depois mudou o domicílio dele para São Paulo e não foi reeleito. Então, assim, o pessoal votou nele enquanto ele morava nos Estados Unidos, gente. Pelo amor de Deus. O cara não fez campanha, deve ser só campanha online.